Se você está pensando em abrir uma loja de calçados, esse vídeo é para você. Oi, queridos! Na aula de hoje, vamos aprender um pouquinho sobre calçados. Mas preste atenção aqui, ó. Muitas coisas do que eu vou aplicar aqui, vou mostrar para vocês, também podem ser aplicadas nas suas lojas se você for de outro segmento. Mas, se você está pensando em abrir a sua primeira loja de calçados, é importante que você preste atenção nesses 3 pontos que eu vou compartilhar na aula de hoje. Se está chegando hoje, bem-vindo, inscreva-se no canal, faça parte do nosso grupo. Eu sou a Cacá Ribeiro, arquiteta especialista em design de varejo, e este canal aqui eu compartilho com vocês informações importantes para vocês aplicarem na loja de vocês e colherem melhores resultados, porque quem é veterano da Cacá já sabe, compartilhe a aula e também entende que loja apenas bonitinha não basta pra gente colher melhores resultados. Bora para a aula. Primeira questão que você precisa pensar e analisar antes de você abrir a sua primeira loja de calçados ou a sua primeira loja é a questão de definir o público-alvo e definir a sua persona. Já tenho vídeo neste canal falando de como chegar à conclusão de definir um público-alvo, de definir uma persona, mas principalmente para você que está querendo abrir uma sapataria, quer investir nesse segmento dos calçados, é importante, é primordial que você saiba, que você defina esse público. Feminino, masculino, infantil, tá? O que mais? Você vai ter uma loja mais casual, você vai ter uma loja, de repente, mais esportiva, você vai ter um universo kids ali mais lúdico ou não, você vai ter ali só modinha, você vai ser especialista de repente em sapatos de festa, masculino, feminino, infantil, ou seja, dentro desse universo que você está abrindo a sua primeira loja, você precisa começar a escrever ali no seu caderninho a pauta de qual persona, qual o público, qual que vai ser o estilo que você vai trazer para sua loja, porque isso vai ser o pontapé inicial para você conseguir aí dar o norte dos próximos passos que eu vou passar aqui para vocês. Segundo ponto importante é você definir o tamanho da sua loja. Quem está começando nesse ramo, às vezes não sabe muito bem qual que é o tamanho da loja que você vai ter. E aí eu começo a receber um monte de mensagem do tipo: Cacá, pelo amor de Deus, como é que eu organizo a minha loja, minha sapataria? Porque tá faltando espaço. Exatamente, essa é a questão. Porque não foi previamente calculado, e quando você está fazendo um investimento em um ponto físico, você tem que entender que você não vai ficar ali 6 meses, né? Se você estiver abrindo um ponto físico apenas para ficar 6 meses, para com isso, né? Então a gente está fazendo um investimento para ficar ali a um longo prazo. E você definir o tamanho da sua loja é importante. O que acontece no universo dos sapatos? Praticamente, o que você vai ter de loja é o que você vai ter de estoque. Exatamente. Não de uma forma igual. Vamos supor, se você tem 30 metros de loja, você vai ter 30 metros de estoque. Mas o estoque, vocês precisam entender que é o coração do negócio de vocês. Deixa eu compartilhar aqui com vocês um material de um projeto que nós fizemos, tá? Nós fizemos essa loja aqui, ó, que é uma loja, uma grande magazine, tá? E qual que é o ponto? Nós temos aqui a parte dos calçados. Então, essa área aqui, ó, total, era a parte de calçados, tá? Notem que aqui na lateral, nós temos o quê? A nossa parte do depósito, tá? Tá certo que nesse depósito aqui que a gente colocou, metade dele a gente ia colocar para calçados. E o restante, a gente criou aqui lá em cima para a parte das confecções, tá? Então, notem aqui que a parte de calçados e a parte de estoque é praticamente proporcional. Exatamente porque uma coisa que vocês precisam ter em mente é que o volume de calçados que é gerado a cada um modelo. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, ó. Se você tem aqui, ó, um calçado, tá? Esse um calçado, ele vai gerar em torno de 10 a 12 modelos, tá? Então, se você tem apenas um modelo, você já gerou um volume de pelo menos 10 unidades. Então, vamos supor que você vai abrir uma sapataria e você quer começar pequeno, com 15 modelos diferentes. Pequeno, tá? 15 estilos diferentes. O que isso vai gerar? Em torno de 150 pares ou peças, que a gente fala,
para você estocar. Dentro da sua loja, você vai levar geralmente uma exposição de 1,35 ou exposição de 1,36, tá? E o restante, você vai colocar onde? Por isso que é tão importante você entender que a sua parte do estoque, que é o coração do seu negócio, precisa ser pelo menos o tamanho da sua loja ou ali próximo daquilo, para que você consiga estocar o seu produto de uma forma equilibrada e organizada. Mais uma coisa que eu quero mostrar aqui para vocês. Pegando o exemplo dessa nossa loja, observe que a gente separou essa parte aqui, que dá em torno de 4,5 para colocar a nossa exposição de calçados. O que eu tô falando aqui, ó? Que esses 4,5, se eu dividir por 35, tá? Eu vou fazer a conta aqui para vocês. 4,5 dividido por 0,35 vai me dar em torno de 12,8 exposição de calçados. O que eu tô querendo dizer para vocês? Que um eixo de 30 a 35 é um eixo ideal para a gente poder trabalhar a exposição dos nossos calçados, tá? Vou mostrar a imagem aqui para vocês. Então a gente tem uma média aqui de 12 peças ao longo dessa prateleira. Pois bem, vamos pegar aqui a imagem, tá? Desse ponto. Observem, aqueles 4,51 é isso aqui, ó, 4,50, perdão, é isso aqui, ó, 4,50. Quantos calçados nós temos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vocês entenderam? Então vocês estão aí com uma média, tá, de calçados ao longo ali de 1 metro linear. Olha só, você já começa a entrar na tua loja, vê quantos metros lineares tem de parede, divide por 0,35, você já sabe que corrido ao longo ali do metro linear da parede, você vai ter X pares expostos. E aí aqui no nosso caso, a gente pegou e colocou em 3 alturas e aproveitou a parte de baixo aqui, então a gente tem aqui isso replicado em 4 alturas. Olha que mágico isso, gente! Vocês já estão começando a entender e a dimensionar o que vocês vão ter de volume de sapato dentro da loja de vocês. E aqui a gente fez o que? Intercalou, tá? Então quando eu faço esse tipo de diferença expositiva, eu não deixo aquela nossa exposição chata, boring, eu deixo ela ritmada. Então a gente fez o que? Prateleira, interrompeu com um quadro, com uma moldura. Essa moldura que eu tô circulando de verde aqui é justamente para criar o que? Um ponto de destaque, um ponto de repente para os lançamentos, para você comunicar e sinalizar esse ponto que você está trazendo aqui para tua loja. Estão entendendo? Agora vamos falar do terceiro ponto importante, que é conseguir montar ali a sua pirâmide de produto. Vou desenhar aqui para vocês para ficar mais claro, tá? Então a gente tem uma pirâmide de produto, tá? Que é a pirâmide importante para você compor ali a compra assertiva da sua sapataria, da sua loja de vestuários, enfim, tudo tem que partir dessa pirâmide, tá? Nós temos aqui, ó, uma pirâmide convencional. O que acontece? Significa que o que nós vamos colocar aqui na nossa base? Geralmente, nós vamos colocar aqui modelos de produtos que saem rapidamente, que são casuais, que são básicos, aquele que tem um preço de entrada mais interessante, vai entrar aqui na nossa base, tá? Para o nosso meio, tá bom? Esse meio aqui, ó, nós vamos ter ali uma ideia de um estilo diferente, alguma coisa com um toque mais diferenciado, um modelo de repente que agrade o seu público, as suas mulheres, os seus homens, as suas crianças, que tenha novidades, tá bom? A gente vai colocar ali no meio. E no topo de pirâmide são aquelas apostas, tá? Então vamos supor que chegou ali o sapato com sola tratorada, que tava febre esses dias atrás. Cacá, mas o meu público aqui, ele é muito básico. Ele não vai apostar nessa tendência de sola tratorada. O que você vai trazer para o seu topo?
algumas novidades, algumas tendências, tá? Neon, que já teve fase do neon, agora vão ter outras novidades chegando por aí. É isso que você tem que entender. A sua pirâmide de produto, ela tem que ser pautada em algo que seja a base, preço de entrada, o bate-caixa, o pãozinho quente, o meio, que já sobe uma categoria um pouco melhor, e o topo, que é aquela coisa mais ousada que você vai trazer para o seu cliente. Pensando nisso, vamos supor que você está começando agora, tá? E aí eu vou falar assim, ai Cacá, vou começar aqui com 25 modelos, tá? Tô colocando bem baixo. 25 modelos, isso significa que você vai ter aqui em torno de 15 modelos para essa base, 8 modelos para o nosso meio e uns 2 modelos ali mais ousados, top, de tendência, que você está vendo como aposta. Você não sabe se o seu cliente vai aceitar ou não. Então nós temos ali 2 modelos. Isso vai chegar em torno de 25 modelos no total, gerando 250 na média. Então a gente pode fazer 25 vezes 12, então nós vamos gerar aqui de 250 a 300 pares de volume. Olha isso. Agora presta atenção no que eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Para vocês entenderem como encaixar isso aqui, tá bom? Então vamos supor que você tem ali 25 modelos, tá bom? Esses 25 modelos são os modelos que você vai expor na tua loja. Nossa, Cacá, quantos metros de parede eu preciso para expor 25 pares? Vamos pensar aqui? Geralmente, o eixo de exposição de calçados, a gente fica lá em torno de 30 a 35. Então, se eu tenho 3 sapatos para expor, isso significa que eu preciso de pelo menos 90 centímetros. Então, vou desenhar aqui para vocês, ó. Vamos supor que eu tenho uma prateleirinha aqui, ó, com 3 sapatinhos expostos. Isso significa que isso aqui, ó, precisa ter pelo menos 90 centímetros. 90 centímetros me dá 3 espaços para colocar os nossos sapatinhos ali. Tá, Cacá, mas eu tenho 25. E agora? O que eu vou fazer? Você vai pegar o 25, que são os modelos, tá? Vai dividir por 3. Tá bom? Então, vou pegar aqui, ó, 25 dividido por 3, tá? 8,33. Esse valor aqui, ó, você vai multiplicar por 0,90. Esse valor, você vai multiplicar por 0,90 centímetros. Sabe o cálculo que você chegou? Que para expor 25 sapatos, você precisa de pelo menos 7,5 metros lineares de parede. A gente pode ir mais longe ainda. Geralmente esse 7,5 a gente não vai colocar somente numa prateleira corrida. Você pode pegar esse 7,5 aqui e dividir, não sei, de repente por 3 alturas. Se eu colocar 3 alturas, isso significa que minha prateleira vai ter 2,5. Vou desenhar aqui para ficar mais fácil para vocês, ó. Então vamos supor, 25 calçados me gera 7,5 metros lineares de parede, tá bom? Isso significa que se eu dividir isso aqui por 3, eu vou precisar de 2,5 metros lineares de parede. Então, se eu tenho a minha plantinha ali, ó, tá? Da minha loja, tá bom? Com 5, tá? Por 4, 20 metros quadrados de loja. Olha só! Isso significa que nessa lateral aqui, ó, você vai conseguir colocar 3 prateleiras, ó, 3 prateleiras de 2,5 metros com a altura adequada para você pôr os produtos, com 25 modelos expostos. E o que você vai fazer aqui no fundinho? Estoque. Então, se você está com um problema na organização na sua loja, provavelmente é a questão do seu espaço ou da dimensão que não foi feita previamente, ou o seu público não está bem direcionado, ou a sua pirâmide de produto que eu acabei de explicar não está bem desenhada ou não está assertiva, ou esse cálculo de entender o que o volume de um calçado
causa dentro de uma loja ainda não ficou muito claro para vocês. Queridos, espero que essa aula tenha clareado muitos pontos, tá? Que vocês tenham entendido pelo menos o cálculo básico para você entender em relação a volume de estoque, a volume de loja, a modelos e o que isso vai gerar dentro da sua sapataria. Se você gostou desse formato de vídeo novo que a gente trouxe aqui, comenta aqui abaixo. Se tiverem algumas considerações a fazer, por favor, comentem aqui. Claro que se vocês tiverem dúvida, traga aqui comigo para eu compartilhar com todo mundo, tá certo? E claro que se você quiser ser um cliente da Kaká Store Design, se você gostou dessa aula, mas ficou um pouco perdido ou perdida, quer um auxílio, quer que eu acompanhe de perto o seu negócio, quer investir da forma certa, clica aqui embaixo no link da descrição que vai dar direto num formulário. Preencha esse formulário que logo minha equipe entra em contato com você, tá certo? Então, um beijo da Kaká pra todos e espero que vocês tenham gostado nesse novo formato de aula. Vou tentar fazer moda. Você vai precisar de... Travei. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Não. Cadê a planta? Vai cortando isso, hein, gente?